Olá, gente querida, muito boa tarde. Estamos no início de uma semana abençoada e eu creio que essa semana será uma semana de um romper sobre a tua vida. Eu profetizo muita paz, muita prosperidade e eu profetizo um novo tempo sobre a tua vida nessa tarde, nesse dia de hoje. Hoje não é um tema muito fácil a se falar, hoje vamos falar sobre aquilo que nos fere, que fere o nosso coração. Aquilo que pode ferir até a alma, e é um assunto que pode também nos entristecer de repente, de lembrar de algo ruim que aconteceu. Você já deve ter levado uma facada de alguém próximo a você, ou de repente que esteja longe já de você, né? Esteja distante. Quando nós somos feridos, existe um portal que se abre, um portal quando a gente, na verdade, existe aquelas pessoas que reagem, né? E aquelas pessoas que interioriza, né? Que se fala. Ela deixa interiorizar dentro dela essa ferida. E aí sim, eu entendo que essas feridas abertas são atrativos espirituais para o mal agir. Quando ela está ferida, ela não atrai coisas boas. Uma pessoa ferida acaba atraindo coisas ruins e negativas. Mas por que isso acontece? Nós precisamos ter um entendimento, um discernimento que a vida ela vai trazer alguns testes sobre nós. E existem algumas coisas que acontecem que faz parte do processo que nós devemos passar para vivermos o propósito de Deus. E muitas das vezes, quando a gente não reage positivamente, porque como que a gente vai reagir positivamente diante da dor? A gente vai viver a dor. É claro que nós vamos viver essa dor, porém nós precisamos reagir. Nós precisamos se levantar. Nós precisamos ser conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante nós termos o Espírito Santo de Deus. Porque se nós não buscarmos a Deus, se nós não buscarmos ao Espírito Santo de Deus, o que seríamos de nós? Deus, ele precisa conduzir os nossos sentimentos. E quando a gente deixa isso entrar dentro de nós, essa dor, né? Isso fica enraizado, quando isso acaba se tornando uma raiz, quando isso acaba entrando e minando o nosso coração, que a gente quer, ao ponto da gente querer se vingar, ficar irado, ficar com raiva, né? E quando a gente acaba guardando essas emoções negativas, nós abrimos um portal espiritual. E esse portal, ele não é positivo. Esse portal é um portal realmente negativo, onde permite ações malignas, né, que vêm nos atacar. E a gente às vezes não entende como que às vezes a gente não é curado, a gente fica doente, a gente fica enfermo, começa a aparecer problemas, a gente toma remédio, faz exame, procura saber o que está acontecendo e nada é resolvido. E o médico fala que você não tem nada, isso é espiritual. Isso é um problema espiritual. É claro que existem vários tipos de problemas espirituais que pode gerar um espírito de enfermidade. Mas hoje, o que mais atinge, na realidade hoje só não, sempre foi assim, né? É a falta de perdão, né? É a mágoa. A mágoa, ela é a maior fonte de fazer com que a pessoa venha viver espíritos de enfermidade. É a maior fonte onde faz as pessoas ficarem ali aprisionadas e não viver o novo de Deus. Então, nós, né, temos que aperfeiçoar a nossa vida, vivermos os processos, e esses processos têm os que se submetem e tem as pessoas que não se submetem a viver. Veja comigo o que está dizendo aqui em Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 25. Diz assim:
Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, no versículo 26 diz assim, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E olha que interessante, lá no versículo 24, antes de falar sobre o perdão, vem falando sobre uma oração atendida. Vem falando sobre um portal de bênçãos abertas. Não dos portais malignos, mas das bênçãos do Senhor. Vem falando sobre o favor de Deus sobre a nossa vida. Então, quer dizer, se é uma advertência aqui. Porque assim, se nós estamos orando, estamos pedindo um novo tempo para Deus, e a gente tem uma mágoa, e a gente não liberou o perdão, e tem algo que precisa ser tratado, primeiro precisa tratar esse problema para viver o novo de Deus. Porque antes de falar sobre o perdão e desse tratamento para que você seja alcançado por Cristo e seja perdoado e viva um novo de Deus, diz aqui no versículo de número 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E aí depois vem falando, e quando estiverdes orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai. Então quer dizer, se você tem algo contra alguém, se você está aprisionado, está vivendo sobre corrente, não consegue viver um novo de Deus, o que você precisa fazer? Você precisa identificar o que está acontecendo. Peraí, o que eu passei que eu preciso aí reaver? Primeira coisa, nós precisamos do amor de Deus. Nós precisamos do amor de Deus por quê? Porque quando levamos uma pancada, parece a sensação que nos sentimos lesados, roubados. Ficamos mal mesmo. A dor, ela faz a gente se sentir mal. A dor que fica ali dentro da gente faz com que a gente fique abatido, se sentindo mal. E por ter tido essas decepções com algumas pessoas, a vida, ela é muito dura e muito difícil, e às vezes sofremos injustiças mesmo. Mas devemos ter o amor de Deus. Somente com Ele, no amor de Deus, que nós conseguimos vencer o mal enraizado e todas as mazelas. E não é fácil, mas é uma escolha. Então nós devemos escolher certo. Nós devemos escolher viver o novo de Deus. Devemos escolher superar e passar por cima dessa dor. Veja, quando Jesus estava na cruz, não foi a cruz que passou sobre Jesus. Foi Jesus que passou sobre a cruz. Foi Jesus que venceu e passou por cima da dor. E às vezes a gente fica prostrado e deixa a dor passar por cima de nós. Então nós não devemos ficar prostrados. Nós não devemos que essa dor venha nos paralisar. Venha fazer com que um portal espiritual maligno, as batalhas espirituais, nos atinja e nos derrube. Nós devemos superar, nós devemos perdoar. É fácil perdoar? Não, não é fácil. Mas eu sou prova viva de que quando eu perdoei, eu vivi o novo de Deus. E eu orava e nada acontecia. Eu não sabia o porquê que as portas não se abriam, eu não entendia porquê que eu não vivia as experiências com Deus, né? As experiências que eu digo assim no dia a dia, não estou falando de uma experiência espiritual, eu digo de uma experiência também financeira, uma experiência de provisão, uma experiência de portas abertas, uma experiência de comunhão, de um novo, né, na minha família, de uma restituição completa. E depois que eu perdoei, eu chorei, doeu, eu me permiti sentir a dor. Mas quando eu perdoei, foi quando eu vivi o novo de Deus. Porque o perdão, ele tem que ser sincero. O perdão, ele tem que ser carregado com amor. Ele não pode ser só de boca para fora. Então, quando você perdoa, você alcança o novo de Deus. Jesus, ele venceu a cruz. Ele venceu a dor.
Ele mesmo orou e falou para o Pai: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E se ele não tivesse vencido, e se ele não tivesse perdoado, o que seríamos de nós? Nós estávamos condenados. Satanás teria vencido. Então você não pode Satanás vencer sobre a tua vida. Você não pode permanecer nessa dor, não pode permanecer nessa mágoa e continuar vivendo ano e faz ano e entra e sai ano e você continua na mesma maré, na mesma situação. É difícil, dói. Mas se você decidir se vingar, se você decidir ficar enfurecido, enfurecida, você pode ter certeza que vai vir doença, vai vir enfermidade, você não vai ter paz, você não vai viver o novo de Deus, você vai ficar sem destino, sem rota, vai ficar andando em círculo. E eu anotei aqui deixa eu ler aqui, eu anotei aqui na parte da ciência, sem ser a parte espiritual, o que faz também quando você libera o perdão, né? O perdão tá aqui, ó. Ele traz alívio emocional, reduzindo o estresse, raiva e ressentimento, o que pode melhorar a saúde física. Então, quer dizer, às vezes você tá doente, você tá enfermo também, doenças inexplicáveis. Essas doenças inexplicáveis também é a falta do perdão. E ele também promove relacionamentos saudáveis, permite o crescimento pessoal e espiritual e libera a pessoa para viver no presente com mais paz. Segundo a ciência, benefícios para a saúde física e mental, ele traz alívio do estresse, o perdão ajuda a diminuir o estresse, a ansiedade e o nervosismo, melhora a saúde física. Os estudos indicam que o perdão pode ajudar a regularizar a pressão arterial, os batimentos cardíacos, além de melhorar o sono, aumento de bem-estar. Ao liberar sentimentos negativos, você abre espaço para emoções mais positivas como alegria e paz. E sobre a tua vida espiritual você consegue, né, aí, como a gente leu aqui nos estudos, né, a parte física, a parte da ciência. Então, na parte espiritual, você consegue ver os céus abertos. Quando você é liberado, você consegue ser alcançado pelo favor de Deus sobre a tua vida. Então você consegue ser perdoado. Quando você ora ao Senhor, você é atendido. Às vezes a gente crê naquilo que a gente está orando, mas a gente não é alcançado. Por quê? Porque precisa liberar o perdão. Lembra daquela passagem que fala assim, ó, quando você trouxer uma oferta ao Senhor, teu Deus, se você tiver pecado contra alguém, se você tiver que perdoar, deixa a tua oferta no altar, volta lá, perdoa essa pessoa, depois você volta no altar e devolve a tua oferta. Olha como é profundo a questão do perdão. É um assunto muito delicado, porque muita gente não gosta de ouvir esse assunto. Muita gente não gosta de tocar na ferida. Muita gente fala assim, para essa pessoa não tem mais jeito. Quem somos nós para julgarmos? Nós não somos nada, nós somos pecadores. Mas somos também filhos de Deus. E se Ele pôde nos perdoar, nós também podemos perdoar. Por mais que você fale assim, mas eu não sou Jesus Cristo. Mas nós devemos copiar ao Senhor. Devemos obedecer a palavra dele. Ele fala na palavra dele que se a gente ouvir a palavra dele, em Deuteronômio fala, que se nós ouvirmos, obedecermos a palavra dele, os mandamentos dele, as bênçãos nos alcançarão. Porém, se nós desobedecermos a palavra do Senhor, as maldições nos alcançarão. Então, por mais difícil que seja perdoar, à luz da palavra eu te falo, perdoe porque Cristo te perdoou, Ele te olhou com olhar de misericórdia. Então você vai olhar com olhar de misericórdia para essa pessoa que mais te feriu e você vai falar assim, Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu libero o jugo, eu não quero carregar mais essa corrente, esse peso, e eu quero liberar perdão agora sobre essa pessoa. Se for necessário, se você puder ligar para essa pessoa, falar com essa pessoa, dizer só que eu te peço perdão, eu te perdoo.
E se você não puder, só ore ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco em oração para dizer que eu libero perdão sobre essa pessoa. Eu libero perdão sobre essa pessoa. E eu peço o teu perdão sobre mim. E eu quero viver um novo tempo. E você vai viver um tempo novo. Você vai alcançar o favor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, sobre a tua vocação. E você vai ver os céus abertos sobre a tua vida. Então, às vezes, as coisas não acontecem porque você precisa voltar lá naquela pessoa e pedir perdão. Às vezes você vai precisar largar o orgulho para pedir perdão. Ou vai ter que orar a Deus, se realmente você não puder falar com essa pessoa, e vai pedir perdão. Amém? Então eu vou orar agora pela tua vida, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está essa pessoa, meu Deus, que decidiu liberar perdão, que decidiu viver um novo tempo. Alcança agora, Senhor, aonde essa pessoa estiver me ouvindo. Alcança essa pessoa agora, meu Deus, através do teu amor e da tua graça e misericórdia. E que essa pessoa venha viver um perdão do Senhor e os céus abertos. E que os teus sinais venham seguir essa pessoa. E que a tua palavra venha se cumprir, meu Deus. E que as bênçãos venham alcançar, meu Deus, a casa dessa pessoa, a família, meu Deus, e a geração dela. E que todo espírito de enfermidade, meu Deus, seja jogado por terra. Se foi por conta, meu Deus, da falta de perdão que essa pessoa ficou enferma, eu já profetizo a cura agora, Senhor. Através da liberação de perdão, Senhor, que essa pessoa seja curada no nome do Senhor Jesus e que a prosperidade do Senhor venha alcançar essa pessoa em nome de Jesus. Amém. E até a próxima. Que Deus te abençoe e te ilumine em nome de Jesus. Amém.